Estava fazendo um insight aqui enquanto estava ouvindo a música. Assim, em todos esses anos, né, de trabalho, agora a gente tem mais consciência do que a gente está fazendo, dos resgates, mas isso já sempre foi feito, né? Desde que a casa foi fundada há 25 anos. E eu lembro de anos atrás, a gente estava na faculdade ainda, né? A gente foi em Ouro Preto numa excursão, a primeira vez que a gente foi conhecer Ouro Preto. E quando a gente veio de lá, teve uma manifestação aqui de ex-escravos, porque a gente tinha ido nas igrejas, né? Tinha ido como turista, mas sempre com aquele olhar de cuidado, né? O lado espiritual, né? E tem uma manifestação aqui de um ex-escravo dizendo que mais de 300 escravos tinham vindo junto aqui para casa, né? E que ele tinha sido escolhido para vir falar, para agradecer, né? Tudo que foi feito por eles. E aí eu me lembro que ele falou que eu ia voltar. Eu ia voltar para terminar o trabalho, né? Que aquilo ali era só talvez um vislumbre, né? Do que fosse possível. Nossa, a gente já terminou a faculdade faz uns 15 anos? Até mais. Quase 20 anos atrás. E aí eu estava pensando assim, né? Pensando dessa forma, quantos humanos, quantas criaturas, quantos seres, e eu não tinha esse olhar, foram resgatados por essa casa durante o tempo que ela tem aqui a sua função, né? E do interesse que esses que são resgatados, que são trazidos, têm por toda essa construção de conhecimento que a gente faz. Porque eu penso assim, que para eles é que nem uma novela, que tem o capítulo seguinte, né? Então, nesse caso das chaves, cada semana a gente fala de uma chave, de um local, de um ambiente. E quem são eles? São os que estão internados, são os que estão trabalhando, são os que estão na enfermaria, são os que estão em todo lugar da casa. E eu falei de uma excursão a Ouro Preto, onde vieram 300 pretos, né? Em um momento. Quer dizer, então nós estamos falando em que número? De que número de espíritos, né? Vamos usar esse termo para generalizar, de que número nós estamos falando? Quantos milhares a gente está falando? Né? Milhares. E todos eles são interessados na construção desse conhecimento, porque eles estão fora da ilusão, né? Nós encarnados estamos na ilusão. Tanto vê que nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 encarnados, né? Quando nós desencarnarmos e passar todo o nosso processo de perturbação espiritual, de desequilíbrio, que é o que eles passaram, né? Porque nós estamos trazendo aqui irmãos nossos que estão aprisionados lá numa mina, numa senzala, tal. O quê? 1850, 950, há 180 anos, quase 180 anos presos. Então, depois que a gente passar os nossos 180 anos básicos de perturbação, e se a gente acha que a gente não vai passar, a gente só espírita não vai passar. Só espírita que vai, inclusive vai ver o filme dos mensageiros, nossa, que se deslumbra com aquilo e acha que já está com o pezinho lá. Esses são os mais equivocados, né? Porque não tem a compreensão de toda essa estrutura espiritual. Então, assim, a gente está aqui em 6 encarnados e alguns milhares, né? Junto conosco,
grande quantidade aqui no salão, tem um anfiteatro, mas tem as telas de plasma, né, espalhadas. Até lá na frente tem. Do portão para fora tem também. E eles estão amplamente interessados em tudo isso que está acontecendo aqui. Né? E daí a gente para e pensa assim, para quem que a gente está construindo tudo esse conhecimento? Para meia dúzia de encarnados? Claro que a gente faz parte. Então vamos incluir nós 6, ou nós 5, nós 4, tem os que estão ligados e tem os que estão aqui, mas também estão desligados. Né? Então de corpo, como é que fala? Está de corpo presente. Mas o espírito, o coração, às vezes está em outros lugares. Então também não conta, né? Pensar que isso tudo está sendo feito para eles. Porque eles merecem entender o que aconteceu com eles. Eles não entendem como é que eles ficaram 150 anos lá dentro da mina. Né? Como que eles ficaram 150 anos lá no pé da figueira, né? Que chama arranca-couro. Não tem essa noção. Então a gente está mostrando e está fazendo isso para eles. Né? Os algozes, que são aqueles que também não entendem. Né? Porque você vai falar de alguém que foi trazido, de um feitor, de um capataz, de alguém que naquela época vivia dentro daquele contexto. Então, eu coloquei, né, tem um livro dos escravos do ouro, né? Outros assuntos que a gente colocou sobre essa época, para que a gente possa o quê? Se transportar para essa época e compreender da onde eles estão vindo. Né? Porque se você perguntar para o escravo da mina, se ele soubesse, se ele tivesse lá os mais letrados, né? Tinha também, né? Porque tinha lá os que vieram da África e foram aprisionados, e eram reis, príncipes, princesas, tiveram acesso ao Oriente, eram muçulmanos, falavam árabe, ler e escrever. Tanto é que eles trouxeram para cá a maneira de garimpar o ouro, porque os portugueses não sabiam fazer. Não sabiam como que fazia, e eles sabiam fazer, sabiam fundir, faziam tudo. Então eles tinham muito conhecimento. Se você perguntar para um irmão desse nosso que chegou, né, que época que você está? Se ele tiver esse entendimento, ele vai falar, eu estou em 1840, 1850, 1860. Como é que a gente vai trazer ele para um repertório de 2024? Então era uma época de império, onde a escravidão era legal. Era legal. Né? Você ia no mercado e comprava escravos, como a gente vai no mercado hoje e compra mercadorias. Era legal. Era o contexto da época. Então, o grande desafio nosso é o quê? Nós nos transportarmos para essa época. Tanto para falar como um preto que foi escravo, como para falar com um feitor, como para falar com um coronel, que era dono daquela enormidade de fazendas, que tinha o poder que era dado pelo imperador. E se a gente entender quem era o imperador, quem é o imperador no período do século XVI, XVII, XVIII, XIX? Era alguém que era colocado por Deus no trono. A ponto de, em alguns casos, se decretarem próprios deuses. Não era o nosso caso. Mas era a autoridade maior da igreja, tanto era que era o padroado. Era obrigado a ser católico. Então a gente está falando com um coronel, com alguém da nobreza que era católico. Mas o católico de 2024? Não, o católico daquela época que foi nomeado um coronel pelo imperador, que era a autoridade divina na terra. E se a gente não entender isso, a gente não entende nada, e a gente não sabe o que fazer daí.
Porque a gente vai querer espiritizar o coronel, a gente vai querer espiritizar o preto. E aí a gente não tem condição de fazer isso, porque ele não está no mental deles, na temporalidade deles compreender isso. Então a gente tem que, né? A gente tem que ir até eles e não trazer eles até nós. Isso é muito importante. E aí esse contexto do estudo, da formação do conhecimento, como a gente faz, demonstra para eles essa transição de temporalidade. Faz eles compreenderem de uma forma mais sutil, de uma forma mais leve, né? O tempo em que eles estão agora. Para eles começar a perceber que é outro tempo, que é outra época, que são outros costumes, são outros hábitos. Né? Mas a primeira coisa que a espiritualidade da casa fez foi o quê? Criar um quilombo para eles viverem. Descalço, de pé no chão, fazendo a sua casa de barro, de pau a pique. Tá na fazenda. Plantando as suas plantas, suas ervas de cura. Eles não vão na farmácia comprar Neosaldina. Eles vão plantar as ervas de cura. Criar seus animais. Viver a vida que eles viviam. E num longo período de tempo, de temporalidade, eles não vão entender que eles estão em 2024. Mas eles vão ter a oportunidade de reencarnar em 2024, 2025, 2026 e 2027, como aconteceu com a gente. E daí, nascendo, tendo a luz do esquecimento das reencarnações anteriores, eles vão ser inseridos na sociedade. Então nós não podemos ter pressa em evangelizar, em doutrinar, em cristianizar, em pôr sapato, em pôr camiseta, Não temos, porque isso não vai acontecer. Isso é a nossa ilusão. Não, e a nossa verdade, né? E a nossa verdade. E nós não estamos salvando, nós não temos o ímpeto de salvar ninguém, porque eles não precisam ser salvos. Né? Muito pelo contrário, quem precisa ser salvo somos nós. Eles estão aqui para ensinar, eles não estão aqui para aprender. Isso que a gente precisa entender. E aí, com tudo isso, vem o respeito da troca, o respeito da conversa, o respeito da compreensão daquela estrutura. Poxa, nós somos os acolhedores, nós temos a obrigação de conhecer a vida como era no século XIX. É um desafio para nós. Como que funcionava a fazenda, como que funcionava o mecanismo, como que funcionava a autoridade, né? Como que funcionava a política, tudo isso para a gente poder se inserir dentro da cabeça deles. E tentar passar para eles o que? Uma tranquilidade, uma paz. Se a gente não fizer isso, a gente fica aqui, né, como homens, gênero, né, do século de 2024, tentando explicar para eles como é que as coisas funcionam, que agora não é mais assim, eles não vão entender. Eles não vão compreender. Porque para eles ainda é assim. Para eles funciona assim, porque eles acabaram de sair de uma perturbação e pularam no tempo 160, 170 anos. Imagina isso acontecer com a gente. Assim, né? De uma hora para outra. Eu não gosto muito das mudanças e tal. A gente tem, né, porque é uma zona de conforto. E às vezes a perturbação de estar lá no ambiente, de estar lá na casa, de estar lá na fazenda, de ainda se sentir como um nobre, como um poderoso, é uma zona de conforto. E que aqui a gente tenha a oportunidade de desconstruir isso.
Mas são doses homeopáticas, não é uma pancada na cabeça. São doses homeopáticas como que funciona a homeopatia? Devagar, gotas, poucas gotas. Tanto é que a gente que é mais matéria, nem toma aquelas gotas e nem sente nada. Porque tem que tomar desde que o bebê nasce de pequenininho, não dá alopatia para ele. Né? Então você dá 20 gotinhas para dor de cabeça. Ah, não funcionou, daí você dá 50 gotas de magnopirol. Né? Porque a gente é imediatista, mas não funciona, não é assim, porque ele não cura. Esse é o procedimento. E da paciência, da calma e compreender, aprender com eles. Aprender o conhecimento deles. Então, como é que eu vou conversar com um ex-escravo que morreu dentro da mina, se eu também não me colocar na posição de um escravo? É isso que eu quero dizer. Então eu sou um doutor que tenho 4, 5 diplomas, daí eu vou viajar lá para Tapera, interior de Minas, que tem 3.000 habitantes. Como é que eu vou me relacionar com aquele povo, com aqueles 3.000 habitantes que nunca saíram daquele ovinho, daquela cidade do interior de Minas, do interior de Minas, se eu não me tornar como um deles? Dia, bom, é assim que você cria. Agora, se a gente se colocar num contexto diferente disso, não funciona, não vai funcionar nunca. E esse é o grande aprendizado que a gente tem na nossa casa, né? E eles estão extremamente interessados em entender tudo isso. E através desse repertório, eles têm uma facilidade maior de compreender. Não vão entender muito como é que eles deram um salto temporal de 170 anos. Mas eles vão compreender com delicadeza, com calma, que não é mais aquele tempo, eles não estão mais naquele local, eles saíram de lá, né? E estão aqui vivendo uma liberdade que jamais eles acharam que iam ter. Mas e o feitor? Porque se o feitor não desse conta, quem que morria no tronco? O feitor. Então a gente também tem que entender o feitor. Né? E aí tem uma coisa que a Dona Mulambo fala, Seu Tranca fala, todos eles falam. A maldade que está no coração de alguns. Mas não de todos. Tinha gente que era feitor. Tinha gente que era feitor por tradição. O pai era feitor, daí o filho foi ser feitor. Era um título. Porque o patrão viajava, ia para o Rio de Janeiro, ia para a Europa, né? E ele tinha que dar conta de tudo. Se o patrão chegasse e faltasse um escravo que fugiu e ele não recuperou, o que acontecia com o feitor? Que não tivesse, né? Então a gente está trazendo esse contexto para os pretos também compreenderem a situação com que o feitor, com que o capataz também viviam, como aquele coronel que ia no mercado e comprava e pagava por uma propriedade. E era uma propriedade, naquela época tinha um documento. Tanto é que para alforriar também tinha um documento que o preto tinha que carregar para mostrar para as autoridades que ele era livre. Se ele não tinha, ele tinha um dono. Isso é um contexto de época. Tá certo? Tá errado? Né? É o contexto da época, é o que acontecia e a gente tem que compreender isso. Agora, aquele feitor que punha o negro no tronco e batia até matar, com requintes de prazer, de crueldade, esse é um ser doente, esse é um ser mau, que a lei, que exame, que a justiça está vendo, e a gente sabe que ele tem o destino dele. Por que tem um calabouço aqui na nossa casa? Né?
Mas você ir no mercado, você ser um coronel, você ser um barão, você ser um duque, ir no mercado e comprar 100 escravos, não era pecado, não era errado, era legal isso, porque era daquela época e era daquele momento. Se a gente voltar mais para trás lá, Emmanuel, vamos ler há 2000 anos, Emmanuel tinha escravos, que era o Públio Lentulus na época. A gente leu há 2000 anos, 50 anos depois, e em nenhum deles a gente vê o Públio pegar um chicote e bater num servo, e bater num escravo. E talvez a gente nunca tenha visto, por exemplo, vamos entender dessa época, Barão do Rio Branco, o primeiro banqueiro do Brasil, compadre de Dom Pedro II. Talvez o Barão do Rio Branco nunca tenha, ele pode ter tido milhares de escravos, porque era propriedade, era dinheiro na mão. Ah, eu estou precisando de dinheiro. Ah, quantos escravos eu tenho lá no plantel? 1000, então vende 100. E entra o capital, como a gente vende um carro, como a gente vende... Era um bem. E talvez o Barão do Rio Branco, porque ele estava lá, fundador do Banco Comercial, né? Tinha títulos políticos, talvez ele nunca pegou um chicote na mão e bateu num escravo, proprietário dele. Ele era o dono, porque a lei permitia que ele fosse dono, mas talvez ele nunca tenha feito isso. Mas talvez ele tenha nas suas propriedades feitores, capatazes, que poderiam ou não fazer isso, e ele poderia saber ou não do que acontecia, porque afinal de contas ele estava administrando um banco que trouxe da Inglaterra. Olha o nível do entendimento quando a gente conversa com um personagem desse. Estava negociando com a Inglaterra a construção das linhas férreas no Brasil. Ele que trouxe para o Brasil. Então ele era qualquer personagem naquela época? Não, tanto que ele é estudado, assim como outros também. Eu fiz a minha monografia na faculdade de Caxias. O único duque no Brasil foi Caxias. E Caxias foi barão. E tinha escravos? Claro, quem que não tinha? Quem que era da nobreza que não tinha? Né? Mas nunca pegou e mandou bater num negro, num servo dele. Era da nobreza. Então, nós precisamos entender tudo isso. Entender com quem a gente está falando, o que a gente está fazendo. Entender aquele que vem e traz aquele requinte realmente de crueldade, de maldade, que tem. A gente já foi. A gente já foi isso também. É muito fácil para a gente, que já decapitou, que já mandou queimar, que já mandou esquartejar, que já mandou cortar a cabeça, entender esse contexto. Que é o contexto do poder, que é o contexto do dinheiro. E é o contexto da época. Né? Então tinha um motim no navio. Qual era a lei? Pôr o marujo na prancha e jogar no mar, de preferência com uma pedra na cabeça. Era a lei daquela época, uma lei bárbara, o Evangelho fala. É uma lei bárbara. Nós já fizemos isso, a gente já foi capitão, a gente já foi marujo que foi jogado também. Então o desafio é compreender essa estrutura toda, né? Para a gente poder nos apropriar e conhecer melhor tudo isso. Que a gente não está aqui para doutrinar, para espiritizar, para reeducar. Não estamos aqui para nada disso. E muito menos para julgar, né, alguém que era dono de 1000 escravos. Que muito provavelmente a gente era. Senhorzinho da fazenda, sinhazinha da fazenda. Um feitor, um capitão do mato, que era um negro que se convertia para caçar os seus irmãos. Mas e se ele também não cumprisse o trabalho dele? Tem toda uma estrutura, é estrutural isso. Então a gente fala isso para os nossos irmãos pretos entenderem o contexto pelo qual eles passaram.
né? A gente fala isso para os feitores, os coronéis, os barões entenderem também que eles não estão mais naquela época, que eles não vivem, não são mais donos de nada. Que muito tempo passou e com o tempo, se eles tiverem condição de compreender isso, a casa vai oferecer para eles essa possibilidade. Se houver ali um requinte de maldade, de crueldade, um coração endurecido ainda, também tem um espaço para eles aprenderem. Que aí é a lei é que vai resolver, né? Então é muito importante a gente falar nisso, para a gente poder se situar, né, nessa questão toda. Então, trouxemos hoje o material da quarta chave, da Fazenda Santa Clara, né? E a gente vai ouvindo, né, e entendendo mais ou menos o repertório. Mas assim, é importante que a gente entenda esse repertório, como eu falei, se colocando lá em 1850, 1860, para entender todo esse contexto. E a gente vai entender ali os requintes de crueldade que houveram, né? E a gente também pode entender que o dono de tudo isso, né, não estava ali muitas vezes. Estava lá no Rio de Janeiro, ele estava na Europa, ele estava lá vendendo a safra de café, a safra de, ou seja, o que for, né? E que ele estava lidando com propriedade. Para ele era uma propriedade. Se eu tinha 1.000 escravos aqui, no caso aqui era 2.800, né? Alguém tinha que cuidar dessa estrutura toda, né? Até se tivesse as câmeras para ele colocar lá para ver o que o feitor estava fazendo, o capataz estava fazendo, pôr câmera no calabouço, mas não tinha. Então eram responsabilidades, e o profissional que não faz o seu trabalho também é punido. Então tudo isso precisa ser entendido, e a gente precisa abrandar nosso coração também quando a gente dá de frente com isso, para compreender a posição também daqueles que também obedeciam ordens, né? Que poderiam ser homens bons e também poderiam ser homens maus. Essa primeira casa que tinha janelinha para inglês ver? Aqui da direita. Que ali tá tortinha porque é uma câmera de... É reto, né? É tudo reto. E aí aquelas janelas são pintadas. Nossa, que impressionante. Né? Que é para dar a entender que não era uma senzala. Então lá do lado de trás do fundo, você entra por trás e vê a senzala. Mas pela frente parece quartos, como um hotel. Um lugar de passagem. Era um lugar de passagem, né, ali, então muita gente parava ali. Então parava, dormia, jantava, tal. Na verdade tinha um comércio, né, de escravos ainda, né, mesmo depois da abolição, né. E quem controlava o processo da libertação dos escravos era a Inglaterra, porque ela que libertou primeiro. Então os ingleses vinham fazer a conferir, daí chegavam ali, não tem senzala. Como é que é o ditado? Não sei o que, para inglês. Então, é que a Maurícia está falando. Então, eram as janelas para inglês ver. Então, a gente fala, essa é para inglês ver. Então, o inglês via aquela janela tal, e não é uma fazenda de escravos. Eles já não tinham mais ali, né? Sim. Novos, aí quando o MEC vai avaliar, alocam um Para inglês, equipamento. tudo para inglês ver. É o termo que ficou, né? Como a gente lá recuperou lá da mina, do bucho cheio lá, né? A história do bucho cheio. Da mina é a próxima, né? É a próxima? É a próxima. É a próxima, daí a gente vai falar disso. Então, assim, daí a gente teve, então, assim, o repertório da Fazenda, os filmes da Fazenda, do Calabouço, a gente já viu tudo, né? Então, vamos entender o trabalho que foi feito aqui de acesso
a esse contexto espiritual da fazenda, né? Então nós temos aí uma sequência de manifestações que vão explicando, vão falando, vão contextualizando aquilo que acontecia lá e aquilo que está acontecendo aqui, né? Salve meu Pai, salve a sua força. Salve. Bem-vindo meu Pai, gratidão. Salve. Saravaganda, filho. Saravaganda. Salve, Zambi. Nosso Pai, nosso Senhor. Salve os irmãos, irmãs. Salve os trabalhadores da casa. Salve. Salve esse dia. Salve esse trabalhar. Salve essa libertação, filho. Salve essa conexão que essa casa faz com os nossos. E, filho, não só com os nossos de cor, mas com todos ao redor também, que precisam achar a salvação junto com o nosso Senhor, filho. Hoje, filho, o açoite não açoita mais, filho. A libertação está chegando, né? Já As chegou para muitos, correntes, né? filho, se liberta, os pretos saem dos troncos e hoje é dia só de acolher. Com certeza. A casa está preparada, a equipe está preparada, o chão preparado, né? Tá tudo preparado, filho. Tudo esperando, filho. A autorização para que assim possa chegar e assim possa se amparar, filho. Vai ser um trabalhar, filho, de amor, sem açoite, sem chicote, sem nada, filho, que livre o sofredor. Com certeza, meu Pai. Assim, filho, vamos iniciar os trabalhos, junto com os trabalhadores, junto com as trabalhadoras, filho, que também, filho, a gente sabe o esforço que é para poder fazer acontecer, né, Para filho? alinhar tudo, né, Pai? Para No alinhar. tempo certo. O tempo certo. A cabeça, o coração, né? Que é o mais difícil também, né? É tudo, filho. É tudo tem que ter o tempo certo. E a paciência, né, filho? Sim, com certeza. Para que se aconteça as coisas. Que Zambi, filho, dá a ordem. Mas a gente sabe que a gente precisa saber o tempo, filho, de acontecer. Hoje é um dia de libertador, filho, Que bom. de tantas almas que tanto chorou, filho. E vamos, filho, unir as nossas forças aqui, porque Zambi assim determinou, filho. E o que nós faz, filho, é escutar com amor e exercer com louvor. E agora, filho, vamos libertar desse sofredor, filho. Porque hoje não vai ter chicote. Não tem algoz hoje, Não né? tem agora, Só filho. misericórdia, né? Só trabalhando a Salve misericórdia. Nossa mãe misericordiosa, né? Salve as mães, filho. As mães, filho, que aí estão. E a mãe lá do céu, filho, que estendeu esse manto para que pudesse também todos vocês com nós se esconder e se proteger, né, filho? Isso mesmo.
no manto de amor de Nossa Senhora. Na esperança, né, Pai? Na esperança de um futuro, né? Na esperança de um resgate, de um acolhimento. E na fé, filho, Na fé. a fé que nunca desamparou. Isso é muito sofredor, filho. Então, filho, mais silêncio, mais amor e mais pensador para que ele chegue, filho, para que se achegue, porque ainda, filho, o açoite está no lombo, as correntes estão no pescoço, nos pés, na cabeça. Hoje é dia, um grande dia libertador, para aquele pedacinho, filho, onde você passou, mas que libertou, filho, quantidades grandes que só a gente mesmo, filho, estando aqui para receber, vamos saber quantos deles vai vir. Sim. E pedir uma permissão, filho, para iniciar a preparação para ele chegar. Sim, Pai, vamos sim, vamos trabalhar, meu Pai. Vamos Com trabalhar. muita alegria, com muita satisfação. A gente tem a oportunidade de abrir as portas dessa casa abençoada, né, Pai? Essa casa que foi preparada para isso por tanto tempo, né? Para acolher nossos irmãos, nossos iguais, né? Foi construída para isso, filho. Foi erguida para isso. E com o propósito disso. O senhor pode ficar à vontade, aqueles que vão trabalhar podem ficar à vontade, né? Vamos prosseguir nesse trabalho abençoado, né, Pai? Que para nós é um Filho, grande privilégio vamos, e é uma grande filho. alegria. Nós agradecemos, filho. E nós estamos muito felizes da acolhedor de todos vocês aqui, que é da casa do Senhor. E é da casa de vocês também, meus irmãos, que aqui estão chegando. Sim. Nós vamos alumiar os caminhos, filho, porque é muita tristeza e muito medo, Precisa de muita luz, né? muita luz, De muita filho, certeza, né? Para que muita eles possam certeza. sair, né? Para que eles possam Despegar daquilo, filho. naquele lugar, né? Nós vamos tirar os de dentro primeiro, filho. Certo. Depois seu Zé percorre lá fora Tá e certo. traz os de fora, tá bom? Tá bom, meu Pai. Tá certo. Tá esclarecido. E nós já agradecemos pela grande oportunidade Nós do aprendizado agradecemos, e do filho. trabalho. Nós agradecemos. Por sermos escolhidos aqui, todos nós, não é um ou dois, todos nós, para essa oportunidade. São muitos filhos. Cada um de vocês leva muitos de nós com vocês. Muita força, filho, a casa tem. E amparada aqui, todos vocês estão também. Como vocês ajudam, são ajudados, né, filho? Na mesma medida, né, Pai? Sempre, Na filho. mesma medida que derdes, recebereis, né? A mesma força A mesma misericórdia, e a o mesmo misericórdia para todos os filhos. E vamos amparar esse sofredor. Vamos iluminar, né, Pai? Vamos Vamos. clarear aquele lugar, né? Tão Vamos sofrido, alumiar, né? né, filho?
Vamos alumiar aí o caminho, filho. Que estão, filho. Muito aperto no coração. Ao ponto de nem acreditar, né? Não, filho. Se é verdade, se é um sonho, né? Por isso não Se é uma podemos ilusão. pôr chicote hoje, filho. Tá Tem certo. um barulho de chicote. Com certeza. Hoje, filho, calma, fala. Outra energia de trabalhador. Outra vibração, né? Vibração, filho. Isso mesmo. E vamos trazer todos, filho. Assim é, meu pai. Assim será, né? Já está autorizado, né? Tá Pelo autorizado. alto. Com a permissão E a de casa tá sangue. pronta. Com a permissão, filho. Salve as santas almas, meu pai. Gratidão. Salve, filho. Salve as almas benditas. Salve todas as almas aqui presentes. Salve esta corrente do bem. Com a permissão de Zambi. Com a luz que reflete nesta casa. Com permissão de Nossa Senhora. Com esta corrente do bem que aqui se faz presente. Com todos esses irmãos aqui, filho, que estão já em choro. Pedimos que nos ajude e que a misericórdia, pelo amor de Deus, pelo amor do nosso irmão, pelo amor que constrói um coração, chegue até eles e nesta vibração agora vamos iniciar, filho, este trabalhar. Certo. Gratidão. Salve, Salve. salve, misericórdia, salve. Já pensou que, né? Você tem 5 lembranças da tua vida. Da onde você vivia com a tua família e você era livre. Aí você tem a lembrança de ser aprisionado e acorrentado. Aí você tem a lembrança de ser colocado num navio e fazer uma viagem de 4 meses. Dentro desse navio, você via os teus parentes, né? Irmãos, filhos, serem jogados no mar. Assistam a Mistério, do Spielberg. Lá mostra direitinho como que era. Aí você chega, desembarca, e aí você vê aqueles que sobraram, no caso lá do Chico Rei, né? E só um filho sobreviveu à travessia. Aí mandar, se tem a esposa, o marido e o filho, a esposa vai bem separado, o marido para outro lugar, para quebrar a autoestima. E a força, né? Assim, Aí acorrentado, descalço, você faz uma viagem de meses para chegar, né, na propriedade daquele que te comprou. E aí lá é essa vida. E agora, né, tanto tempo depois, chega lá outras pessoas, né, de outra época, de outro tempo, vestido de jeito diferente. Nós vamos levar vocês para outro lugar. Vamos levar vocês para outro lugar. Olha, a dúvida
Estou indo para outra fazenda, para outra mina, o outro coronel me comprou, outro barão me comprou, eu vou sofrer tudo de novo. Eu vou? Será que eu vou? Né? Será que vale a pena eu ir e enfrentar tudo de novo? Então ele fala de iluminar o caminho, né? Daí ele preparou o chão, ele acendeu várias velas assim, como se fosse mesmo um caminho, né, até o Cruzeiro das Almas, assim, para iluminar, né? Então da chave até o cruzeiro é como se fosse da fazenda até aqui, uma estrada, que era o portal, né? Iluminado com luz, com vela, para dar esse sentido de segurança, de estarem seguros, né? E convencer ainda a virem. Né? Todo esse trabalho de paciência, de convencimento, de libertação. E é tanta dor que eles começaram, você veja que eles começaram inverso, de dentro para fora. Normalmente vem os algozes, vem o povo pesado primeiro, né? E é tanta dor ali que eles, não, nós vamos começar sem chicote, né? Sem reio, sem laço, sem nada, vamos fazer silêncio e acolher e receber, né? É isso que essa preparação que ele fez desse espaço, desse ambiente, né? Para começar a ser trazido, né? Os nossos irmãos. Aí manifestou outro preto velho que foi fazer daí a puxada, foi fazer o acolhimento, né? O resgate desses escravos. Então vamos ouvir aí esse segundo momento, né? Que é o trabalho dele. Salve sua força, salve aqui em banda, gratidão. Pode trazer, filho, a vela preta. Pode trazer as folhas verdes. Pode trazer água. Água da cachoeira? Pode trazer de beber da cachoeira. De beber da cachoeira. Pode trazer. E traz as folhas, filho. As folhas. Bastante folha para nós trabalhar aqui. E traz as luzes brancas para nós iluminar os caminhos. 13 brancas, filhos. 13. Uma preta. Uma preta. A erva verde pode ser o bolo? Pode, filho. O bolo do sangue. As feridas. E craconhada, filho. Oi, pai? O bolo do sara as feridas. Sara. Que tá encraconhada na pele. Muita dor, né, meu pai? Desespero, né? Vai iniciar, filho, a cura das feridas, filho. Certo. Usamos fundo. Uhum. Muita lição, meu filho. É o trabalho, filho. Muito respeito. Certo, pai. Muito pedido de perdão. Uhum. Tem que ter respeito para lidar com a dor alheia, né, pai? Precisa, O filho. sofrimento dos outros, né? Precisa se pôr no lugar, filho. Precisa se pôr no lugar do outro. Aí nós vamos conseguir, né, filho? Com certeza, meu pai. Com certeza. O caminho já está aberto, né? Tá aberto, filho. Você já trazer um outro. Pai. Uhum. Tem muitos filhos que tentaram a libertação fugindo e só encontraram dor, sofrimento. Mais sofrimento, né? A eles também o nosso respeito pela dor. Com certeza. Que mutilados foram vivos, meu filho. Por aqui, eles vêm a curar um pouco das feridas, filho.
Eles vão usar a água para lavar o fundo para cicatrizar e as ervas para curar. E a água de beber. O caminho vai ser alumiado, filho. Mas, filho, eles não vão pro cruzeiro. Sim. Vão ficar aqui até se curar. Sim. Aqui a gente mostra que também tem libertação. E que aqui não é prisão. Sim. Por isso vamos alumiar até o cruzeiro. Não é sem Eles aula, são né, livres. pai? Não é sem aula. Não é, filho. Eles são livres. Somos livres. E o caminho vai se alumiar. Sim. Já foi construído, né, pai? Um quilombo para eles, uma vila, né, onde eles podem conviver, né? Sim. Para retomar, né, sua consciência, seu mental, né, se libertar. Como Consigo. naquele tempo mesmo, né? Em que eles viviam, só que livres, né? São livres agora, filha. Morreram, filho. Açoitados. Nem corpo tem. As tripas estão para fora. Estamos avisando que pode chegar. Que aqui vai ser trabalho. Sim, com certeza. Vão ser recebidos, tratados e curados nessa casa. Agora a fé pode vir. Estiver preparada. Que nossos irmãos sejam bem-vindos para serem socorridos nessa casa. Sob o amparo de Zambi, nosso Pai, nosso Senhor, que não esquece nenhum de seus filhos. Que vocês possam aqui encontrar segurança, proteção, o cuidado e principalmente a libertação. Aqui vocês são livres e nós somos uma família e todos aqui um cuidam do outro. E dessa forma, é com alegria, é com amor que nós recebemos todos os nossos irmãos nessa casa, nesse momento abençoado. Salve Zambi, salve nosso Pai, salve nosso Senhor. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Sofredor, filho. Muitos. Foi cortada a língua, vazado os olhos, tirada as tripas e jogado o filho feito bicho. Aquele rio que passava por ali, não. Mas hoje eles encontram aqui, né? A misericórdia de Zambi, o amor de irmãos que estão estendendo a mão para acolher, para curar e para amparar. E que vocês possam encontrar aqui o caminho de um destino novo, de um destino diferente, de libertação, de respeito e de afeto de uma família abençoada. Por Zambi, nosso Pai. É com muita alegria que triste pela situação, triste pela condição, mas alegres pela possibilidade de poder estender a mão para ajudar todos vocês. Estamos felizes pela libertação. Estamos felizes porque chegou alguém que se importou. E não mais só um historiador, né, filha?
Não só mais um para escrever nos livros do doutor, né, filho? Verdade. Se a gente está escrevendo, né, pai? A gente está escrevendo com o coração, né? Estamos escrevendo. Estamos reescrevendo a história. Não conseguimos apagar o que foi, mas conseguimos melhorar para que possam se libertar. Sim, com certeza. É um trabalho anônimo, é um trabalho de silêncio, Não de precisa. respeito. Não precisa colocar para todo mundo, porque nem tudo entende, né, filho? Nós vamos, filho, tirar do saco que foi amarrada alguns rifos do rio, filho. Você, filho, firma lá. Embaixo. Embaixo. Que cor? Vai ser branca. Vai que venham pra cá. O açoite começou lá dentro, filha. Mas aí se terminou o rio que não esperavam, filho. E a pessoa não era a pessoa, né, filho? Não esperava nem a partida, né? Como diz aqui, já tirava no rio, meio vivo, meio morto. E já respirou. Se libertar. No rio, você não mais está. Vamos firmar Nanã, né? Sua força ali foi muito atuante, né? Naquele espaço, naquela água, né? Naquela lagoa. Na chaloura, filho. Gratidão, Senhor. Na chaloura. A grande avó, né? Aqui dá colo para todo mundo, para todos nós, né? Ela desamarrava, filho, das pedras que estava dentro dos pacotes dos sacos. Jogavam com pedra, filho. Para rodar. E judiaram, filho. Judiaram. É colo de nana. Respira, filho meu. Respira, já que tem ar. Aqui não tá mais afogado, filho. Você tá libertado. Os pretos fugiam, filho. Era amarrado nos cavalos e arrastado de volta. Chegava em pedaço. Na senzala de volta. Vamos trazer também. Tá desamarrado, filho. Tá libertado. Tá numa casa de proteção. Abre os olhos. E uma libertação. Zambi não desampara. Zambi
É a mãe da misericórdia. Chegando sua hora, filho meu. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Sabe, pai, eu me lembrei agora, resgatando tudo, né? A passagem ali por aquele local, por aquele espaço, né? Sim. E nós passamos por uma árvore bem grande. E eles deram um nome para ela de Tira-Couro. O nome já diz tudo, né? Tem uma placa lá, sabe? E aquilo deixou a gente muito triste. Tira-Couro. Tirava o couro, jogava pros animais, pros abutres, para ensinar aos outros que fujam era, que desobediente era. Que quando chega na verdade, filho, arrancava os dedos. Ai, não tem que fugir. Só se arrastar, né? Sejam bem-vindos, meus essa casa de libertação, de amor, amparada por Deus, que nunca se esqueceu de nós, de vocês, e que agora envia o socorro, envia a proteção e a libertação para todos vocês. Sejam bem-vindos nessa casa. Senhor! 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 Salve, Zanda. Salve, filho. Salve o seu libertador. Desapegado você está naquele lugar de sofredor. Bem-vindo a uma casa de amor que não tem feitor. Bem-vindos todos, essa casa abençoada. Sabe cicatriz do seu coração, meus filhos. Aqui, filho, vamos deixar que eles venham e se sintam acolhidos, amados e libertados. E vamos pedir a Zambi que dê paz no coração de todos que estão chegando. E que aqui sinta o amor, a energia e a libertação. De que essa casa está acolhendo, protegendo e libertando
as armas, o coração e o pensador, filho, que ainda está no sofredor. Pedimos a Zambi por todos estes nossos irmãos, que aqui eles tenham a libertação. Será? E assim deixamos, filho, que ele se achegue e que venham procurar o seu curador, que aqui tem acolhedor para todas as dores. Assim, o preto se retira em gratidão, em respeito e principalmente, filho, com a luz que essa casa reluz. O túnel, a passagem, filho, está aberta, completada. E assim pedimos a força de Zambi para que eles prossigam, filho, para que eles sigam e para que eles, filho, consigam se libertar daquela dor. Assim, filho, o preto se vai. E gratidão aos todos os senhores aqui. Salve, Zambi. Perdoe. Salve. Salve. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, depois que foi, né, aberto, liberado o portal e tudo, aí ele falou, né, que o seu Zé da Estrada ia correr por fora, né? Aí o seu Zé da Estrada se manifestou, aí ele fala um pouco sobre tudo isso que está acontecendo lá na fazenda, né? E fala que eles vão reter um só eles vão trazer, que é o capataz da fazenda, né? E que os outros vão vir junto, que o capataz que era e vai para o calabouço. Então devia ser o capataz, né? Não o capataz. Tem o capataz e tem o capataz. Eu pensei que era muita arma de fogo, né, pra eles. E acho que era um povo que não tinha isso, né, essa maldade no coração, não ter arma mesmo. Eu não entendi. Como que eles foram... isso é uma coisa que eu sempre penso, assim, sabe? Como que um povo tão forte, né? Porque ele tá falando comigo que era muita força, né? Eles demoravam muito pra morrer, porque eles tinham uma força de músculo mesmo. E como que... né? Eu acho que até de fé também. É porque é que daí assim, lá na África, né? Não eram os brancos que aprisionavam. O contexto africano não é isso. Eram tribos rivais que tinham guerras entre elas. Então uma tribo guerreava contra a outra, aprisionava, e aí tinha um porto na costa africana. Aí eles, os negros das rivais, levavam os negros e vendiam daí para os portugueses. Força contra força. Né? Então quem aprisionava os negros eram os próprios negros. Os portugueses não entravam na floresta armados e aprisionavam. Eram as guerras
que promoviam isso. Aí quando eles começaram a entrar com o dinheiro, aí se tornou na África um comércio. Então, aldeias negras atacavam outras para aprisionar, para vender. Então isso aconteceu entre eles. Aí o que eles fizeram? Eles criaram uma estrutura, um porto, onde era vendido. Como tinha o porto de chegada aqui, tinha o porto lá. Então os navios negreiros encostavam lá, né? E os negros traziam, já escravizados, já prisioneiros, os seus irmãos, entre aspas. Então, assim, a primeira quebra de orgulho é isso, você ser aprisionado pelo próprio teu povo, né? Nesse sentido. Aí já corrente, né? Aí corrente, daí pensa assim, a subjugação, né? 6 meses, 7 meses na travessia. Vendo morrer, vendo tal. Isso ia quebrando o orgulho de ser livre, né? Separou da família, morria né? A maioria, amigos, parentes, irmãos, morriam, muitos na travessia, né? Aí chegava no rio, a primeira coisa isso era uma técnica, separar os parentes, para eles não se juntarem, para não criar de novo essa insubmissão, né? Que é a coisa de tentar fugir, se libertar. Quando você está junto com os seus, é mais fácil. Então mandava a esposa para um lugar, o filho para outro lugar, o marido para outro lugar. Você ia quebrando cada vez mais. E, né, a maneira era na força, né? Na força aí. Enfraqueceu o mental mesmo. Né, viajava meses pelas serras aí, não sabia onde estava. Não sabia onde estava o outro parceiro, o outro amigo. Né? E o regime ali de vigilância e submissão, né? Surra, castigo extremo. Então quebrava toda aquela condição de... E ainda tinha, né? Tinha os que fugiam. Né? Os que fugiam e conseguiam, mas e os que eram pegos? Né? Porque daí tinha toda uma estrutura também de caçar eles no mato e tal, né? Que era caça, era como um bicho, né? Você vê eles fugindo nos filmes como um bicho. E sem nem saber para onde ir. E aí alguns criaram, né? Tem a história do Palmares, né? E tal, mas casos mais específicos, né? Mas Quantos a grande que nasceram maioria... assim, né? Só tinha aquilo como a vida, né? Que nasceram já, né? Crianças. E depois a geração também, você já nasce na fazenda. Aquilo era a vida deles, né? Não tiveram. Depois a outra geração, que já é dos que nasceram, né? Já nascem ali subjugados. Né? Mas a gente vai entender mesmo na fazenda também toda uma estrutura, né? Que é a estrutura do trabalho espiritual, da religiosidade deles, né? Das festas que eles faziam, recebiam os ancestrais, tinha as manifestações espirituais. Então era aquele jogo de dar um pouquinho também, porque também se você é muito triste, muito deprimido, você também não trabalha direito. Então tinha um jogo de manter uma mínima autoestima para você poder trabalhar, pegar na enxada e tal. Né? Então de vez em quando também promovia isso para também, né? Que nem a gente hoje sextou. Né? Eles tinham momentos ali que tinham festas, que tinha lá o dono da fazenda dava para eles um porco, dava um animal para eles matarem, produziam cachaça, né? Muito canavial também e tal. E era aquela maneira de se subjugar, como é que é hoje na nossa... Hoje a gente fala de pão e circo. Né? Na nossa condição social, você mantém o povo, né? Achando que tá bom, tá horrível, mas você acha que tá bom para tocar em frente, depois aí não é a história, daí sextou, né? Mas vai segundar, né? E aí segundou,
né? De novo, né? Volta tudo. Isso é um regime, uma tática, né? Vamos ouvir então o seu Zé da Estrada e fazendo aí a puxada dele, né? É bem interessante o que ele fala. Evo, Getruá, Sua força, sua bênção. Salve a libertação. Salve a libertação. É tanta chave, pai, que eu já estou confundindo mina com capela, com cemitério, com um molho de chave que... É muito sofredor, né, filho? Tudo na mente, né, em torno da gente, né? É muito pedido de socorro. Né? Vem de todos os lugares. Vem de todo lado, filho, não importa o nome do lugar. Importante a energia que traz, né? Sim. A energia que atrai. Isso nós temos de sobra, né, filho? Isso nós temos de sobra. Já que é só esquenta, né? Imagina, né? Que diga as moças, né? Hoje o trabalho, filho, é sem laço. Mas nós já trouxemos amarrado, né? Claro. Que é pra não dar trabalho aqui, né? Para não corcoviar, né? Não corcoviar e não assustar os nossos irmãos sofredores. Verdade. Respeitar a dor deles, né? Desse momento, né? Que não é pouca, né? Não. Não, hoje não tem laço, não tem força do chicote, não tem laço amarrado. Mas um bom proseador, né? Pôr as coisas no lugar, de cabeça. Entender, né, pai, o contexto todo, né? Dos acontecimentos que não foi por pouco tempo, né? Não, filho. É muito tempo de amargura, de sofrimento, de sofrência, de dor, de amargor, né? Se a gente for pensar, né, pai, é a história deles que começa lá no continente africano, né? Sim. Sendo aprisionado, sendo tirado das famílias, trazido nos navios, embarcado, ver os filhos ser jogados no mar, tudo morrido ali, um em cima do ver outro, as jogado no mar. Aí chega aqui para um mercado, separar um do outro. Muita sangria, filho, que não se faz nem com nada. Imagina. É uma vida, né, de calabouço, uma vida de masmorra, né? Não é só a dor física, né? A dor moral de perder tudo, né? A dor fica na alma, filho. E aí? A libertação de um trabalho desse não é só aqui, não é só ali, vai muito além. Que é muitos anos de sofrimento. E aí, filho, o que acontece? Para libertar uma alma dessa, um irmão sofredor desse, filho, se leva algum tempo. Mas os gritos de socorro, filho, é demais de grande. Aí quando as ordens vêm, nós cumprimos. E nós trazemos também, filho, um dos malfeitores, que muitas vezes fazia o sofredor, filho, por prazer. Tinha gosto de fazer, né, pai? E se aproveitar, né, da situação. E fazia, filho.
Costa larga, né? E pensa que estão fazendo ainda. Estão aos redor lá ainda. Chicoteando, filho. Por isso, filho. Esse trabalho às vezes é feito com mais silêncio. Aqui. E seja um pego, filho. Como dizem aqui. Com a mão na botija. Achando ainda que são donos das cabeças. Basta um feitor, filho. Um feitor. Que nós vamos trazer agora. Para que os demais sintam e vejam aonde eles estão agora. Entendeu o recado, né? Não precisamos trazer todos, filho. Porque todos já estão aqui. Não precisamos fazer todos falar. Porque se esse mandava lá, oxe, filho, ele vai aprender a mandar. Diferente. Por quê, filho? Eles pensam que eles ainda têm que seguir o mandador. Então, vamos pegar o cabeça. Esse é o que é conhecido de capataz, né, pai? O capataz, né? Capataz. Que é o braço direito do grande homem. Do grande barão, né, filho? Esse também pensa que ainda tá no poder, sabe, filho? Senti lá. Chegou bem pertinho de mim, né? É. E também, filho, tem as forças. Ele pensa que protege ele, né, filho? Mas não tem coração. Se junta as forças ali, ao redor dele. Mas como eu disse, tem coisa que a gente deixa pro final. Sim. Começo, meio e fim, né, pai? Alguém diria pelas bordas. Como diria, a arapuca já tá pronta, filho. Tá tudo ordenado. Tá né? tudo ordenado. Tudo assinado já, papelado, né? Só cumprir os mandatos, né? Só deixar, filho. Só deixar o tempo pra cumprir a lei. Então vamos. Vamos, né?
Com permissão. Fica à vontade, meu pai. Uma honra. Vamos abrir o calabouço, filho? Lá que ele gostava, né? De ficar, né, pai? O prazer vinha dali, né? E lá o lugar dele, né? Vamos firmar então, filho? Vamos aqui pro calabouço. A tal da lei, né, pai? Da ação e reação, né? Essa não Ih, tarda, mas não falha? tarda, mas não fala. Mas E- chega. E não tarda, né, pai? Nossa mãe Oiá, né? Controla tudo, né? O tempo tempo certo, né? E tem que ir pro lugar certo, né, filho? Não adianta atravessar as coisas e não ter aí a preparação Isso de mesmo. uma casa. Tem que ter Porque se é pra ficar perdido, fica lá, né, filho? Sim. Trazer e não ter o que. Como fazer, né, pai? Não adianta. Aí é melhor nem mexer, né? E aí isso tudo vai dando entendimento, né? Pra casa, né? Cada lugar, cada Vai- local vai preparado O sentido. para tudo, né? Por quê? Pra que isso? Pra que aquilo, né? Tudo tem uma razão de ser. Sim, filho. Tudo aqui tá pra aprender, que nem nós. Você traz o riscador, filho. Olha a força dos guardiões, presente. Sim. Sempre amparando, sempre cuidando, né? Nem é seu Exu boiadeiro, né? Que eu me arrepiei dos pés na cabeça. Salve, seu Exu boiadeiro. Salve, sua força. Aleluia, meu pai. Já tô servido, meu filho. Claro. Certeza. São ferramentas de trabalho, né, meu? Em prol do bem maior, né? A gente não dá, mas empresta. Deixa eu fazer isso. Não vamos dar falta. Né? Mas se quiser pensar em conversar. É isso. Né, filho? Trabalho rápido e ligeiro, né? Direcionado. Só força, né? Saúde. Já tá aí, ó. Em uma reta só. Vamos chegando. Vamos chegando, vamos ficando no seu lugar. Casa nova. Em casa Vamos nova. lá. Cadê os pretos, maldito? Que se faça a lei, a justiça, o bunhê, meu pai.
Patacuri, o gol! Mulher. Nervoso? Sai das cabeças dele, né? Viu que não tinha mais nada. Ele foi amarrado e queria, né, tipo, chicotear, sabe? Tava amarrado com o próprio chicote. Nem amarrado perde a majestade. Que a maldade vem de tempo e vem, filho, da alma. E por isso o destino, né, pai? Por isso tá aí, Por filho. isso o destino. O lugar certo, pra pessoa certa. Isso mesmo. Se podemos falar pessoa, né? É a lei, né? Aí temos respeito, né? Com certeza. Quem sabe um dia. Quem sabe? Quem sabe. Mas na dúvida, já fica no lugar certo. Ah, não chicotear nem ninguém. Nem pensar, né? É verdade. Faz um bom trabalho. Vamos preparar. Vamos limpar, né? Dá. Trabalhar, né? Como tem que ser trabalhado. Cada um, né? E vai muito tempo, viu? Muito tempo. Que aí, filho. Caso extremo, né? Deixamos aí. E tempo aqui tem de sobra, né, pai? Vem pular de casa, meu filho. O chão é sustentado pela mãe do tempo, né? Sim, filho. Eu trabalhar daí. Entregue um só, filho. E os outros vão no mandado dele. Os outros seguem. Segue. Não tem nem. Não tem nem por onde ser diferente. Gratidão, seu trabalho, a sua força, a sua dedicação. Trabalho cumprido, então, filho. Trabalho cumprido. Tarefa Louvor, executada. meu pai. Louvor. Tarefa executada. Passar a noite recolhendo nossos irmãos, né? Aí vai mais uma noite, filho. Uma caravana, né? Uma, São muitos. Muitos. toda aquela região ali, né? É. Ô, região de sofrimento. Mas acabou. Chegada a hora. Acabou. Chegada a hora. Da dor e do sofrimento ir embora. É isso mesmo. Eu despeço aqui de vocês. Gratidão. a Gratidão, todos meu vocês. Pai, Jetuá. Ah, Salve a sua força, vou trabalhar. sua bênção. Jetuá. Ele sobe nas nuvens, governante. Então, o calabouço, né? Calabouço novo. Segundo o seu Tranca pediu para fazer, né? Justamente para esses trabalhos. Para pessoas especiais, como diz ali. Casos especiais, né? Na dúvida, põe no calabouço, né? Semana que vem eu coloco essa manifestação do seu Tranca falando sobre isso. E aí vamos aqui pro interessante também, né? Viu que ele falou, o seu Zé da Estrada falou assim,
que o especial fica para o final, ele fica por final, né? Sempre deixa para o final. Então, segunda-feira agora, ele falou de Barão, né? E várias coisas, né? Segunda-feira agora a gente teve essa manifestação aqui, ó. Nessa segunda agora, antes de ontem. Quem é o barão aqui? Que não tem barão. Eu quero saber, eu exijo saber quem foi lá e roubou os meus negrinhos. Quem foi? Muitos de nós. Não, eu paguei por eles. Eu paguei e eles são meus e eles trabalham para mim. Eles são. E com que ordem vocês vão lá e libertam os meus escravos? Com que ordem? Ai, foi ordem do alto. Não, Sim. não existe ordem do alto. Foi ordem de Eu Deus. paguei, é lei, eles me pertencem. Mas isso não existe mais. Existe, eu paguei por eles. Não, meu irmão, isso não existe mais. Que casa é essa? Quem é o barão aqui? Não tem barão. Quem manda aqui? Aqui quem manda é Deus. É Jesus. Ele pediu para que fôssemos buscá-los. Eles são meus. Vocês roubaram eles de mim. Não, nós não São roubamos. todos meus. Nós Todos eu paguei por eles. Eles foram libertados. Hoje não existe mais escravidão. Ninguém é de ninguém. Nunca foi. Não, Nunca foi. não, eles são meus trabalhadores, são meus escravos, são meus. Eu não aceito que vocês tirem eles trabalham para mim. Meu irmão, você pode não aceitar, mas hoje eles são nossos tutelados. Eles vão ficar aqui conosco. E você está convidado a ficar também. Vocês são ladrões. Não. Eu não negocio com ladrões. Eu paguei por eles e vocês não podem tirá-los de mim. Eu sou o dono deles. Não, não é. De todas aquelas cabeças. Todos são meus. Trabalham para mim. Eles são seres E humanos. trazem para mim o que eles conseguem dar. Não mais, Vocês estão me roubando. Escute aqui. Nós estamos em um outro tempo e você ainda está parado lá atrás, num tempo muito antigo. Você precisa ter noção dessa realidade que nós vivemos hoje. Hoje em dia não se tem comercializa seres humanos, meu irmão. Eles não são nossos, não são nossa propriedade. São, eu são comprei. propriedade de Deus. Eu comprei e paguei. Eu entendo você, que na época Comprei você e pagou. paguei por eles. Eles me pertencem. Eu entendo a sua afirmação, mas hoje em dia não é mais dessa forma, você entendeu? Tá escrito ali que eu paguei caro, paguei por cabeça. Eu me chamo Barão Belarmino. Eu quero de volta as minhas cabeças. Seu Belarmino. Barão Belarmino. Então tá, seu Barão Belarmino. Aqui nós não temos nenhuma nomenclatura assim a esse porte seu assim, sabe? Mas isso não quer dizer que o senhor Então vocês mande... são ladrões. Não, Vocês ladrão, não são nem barões. Não, viu? Não O que fala que assim. vocês fazem nessa A casa? gente Só é roubam? É Roubam? trabalhador do Cristo. Roubam? É isso que vocês fazem. A gente Pegam liberta, o que não pertence aos outros. São meus. São meus. Eles não são nossos hoje. Se nós roubássemos, eles seriam nossos, mas eles não são. Nós fomos libertá-los. Porque são seres humanos e merecem dignidade e respeito, como você e como todos nós. Eu me dou respeito. Mas não está Eu dando o comprei respeito aos e seus paguei irmãos. por eles. Mas não dá o respeito são aos seus meus. irmãos. E são meus e são meus. Com que direito você tem de escravizá-los, de machucá-los, de judiá-los, deixá-los sem comida? Porque Quem eu te paguei. deu esse... Não, mas Porque eu paguei. E não são animais? Porque eu paguei. Nem os animais? Se vocês roubaram de Mas mim, escuta, porque meu irmão, vocês podem nem falar os assim. animais eu são tratados dessa forma. Paguei. Eu paguei e eles me pertencem. Isso não te e dá o eles têm direito. que me servir. E eles vão me servir. Não te dá o direito de judiar deles, de machucá-los. Chega, acabou isso, acabou. Eles são preguiçosos. Não. São preguiçosos. São preguiçosos. Não são preguiçosos. Muito preguiçosos. Comprei uma leva preguiçosa.
Joguei meu dinheiro fora e agora vocês roubam eles de mim? A gente não roubou, a gente libertou. Cuidado com o que o barão fala. Não. Nós não somos ladrões. Você nós não me somos- conhece. Nós Você não me somos conhece. servidores do Cristo. Você não me conhece. Não, e você também não nos conhece. Você não me conhece. Não tem o direito de nos chamar de ladrões. Pegar o que não pertence é roubo. Não, mas ele Eu não- paguei. Mas escute, eles são Paguei filhos por de cada Deus. cabeça. Eu afirmo, Eu confirmo entendo, e eu entendo paguei. você, meu irmão. Escute, eu entendo, eu não estou dizendo que você está errado. Só que você não te dá o direito de você machucá-los. Não, eles não. Entende? Eles precisam ser ensinados, eles precisam ser cobrados, porque senão não me dão lucro. Mas é dessa E de que maneira- adianta comprá-los para me servir E é se eles não batendo? sabem me servir? Mas é batendo neles que você vai ensinar? É assim que você aprendeu? É assim que tem que ser. Não. É assim Não, que é o não certo. Não, não é certo. É assim que é o certo. Não é certo machucar o nosso semelhante, em detrimento do nosso prazer, da Não é. nossa vaidade. Não, não é. Não é como você está falando. Você não sabe. Você não conhece as minhas leis. Então você tem as tuas leis. Tenho as minhas leis. Mas e as leis de Deus? Ah, esse é problema Nós seu. não, então lógico, nós seguimos Isso é as leis problema de Deus, seu. universal. Isso é As problema leis- seu. Eu comprei, eu paguei, eu esperei chegar e eles têm que trabalhar Eu para mim. entendo que você pagou por eles, eu entendo que eles eram seus, hoje não são mais, porque nós não vivemos mais no mesmo tempo, meu irmão. E você entende que você roubou de mim, né? Não, mas não foi roubo, foi libertação, meu irmão. Não é Não libertação. foi roubo. É roubo, se apropriar do que não é seu, é Não, roubo. mas nós Eu estamos a- comprei, eu fui Escute lá aqui, e ó. comprei. Em que ano Comprei você tá, cada meu irmão? um, comprei cada um, comprei cada um, comprei cada Eu um. entendi. Não admito, não Eu entendi. admito. Eu entendi, mas em que ano você Vou mandar está? meus capatazes a pegar eles de volta. Escute aqui, Senão não me chamo barão. escute aqui, Barão. Vamos conversar um pouco. Me diz em que ano você se encontra. 1853. Nós estamos em 2024. Isso não existe. Existe sim. Não Nós existe. estamos em 2024. Isso não A existe. sua época já passou faz muito tempo, Não faz passou. séculos, meu Não irmão. passou, não passou. E eu quero minhas cabeças Quanto de mais volta. resistente você ficar à realidade, mais você vai sofrer. Não. Porque não, Não, colabora não, para você parar de sofrer. não, Essa resistência não leva a nada. Porque são meus. Porque são meus. Você não se deu o direito nem de ouvir o que eu tô falando para você. Você meu sabe a irmão. importância de um barão? Claro que eu sei, eu respeito muito, por sinal, sabe? Não respeita. Respeito, sim, senhor. Isso foi um roubo. Foi um roubo! Foi um roubo! E olha quem que ele foi. Primeiro e o único barão com grandeza de São Gonçalo. É um título, né? Nasceu em Saquarema, na comunidade de Madre Silva, em 1791 e morreu em Niterói em 9 de setembro de 1873. Foi proprietário rural, político, militar e empresário. Proprietário das grandes fazendas do Engenho Novo do Retiro, Cabuçu e Jacaré, todas no município fluminense de São Gonçalo, além de imóveis espalhados nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Foi também oficial da Guarda Nacional de 1826 a 1842, tendo sido comandante superior da Legião de Magé e Niterói. Benemérito, foi provedor do Asilo Santa Leopoldina de Niterói e também membro do Conselho Fiscal do Instituto Fluminense de Agricultura. Fundou e presidiu o Banco Rural Hipotecário e foi proprietário de uma companhia fluminense de transporte. Recebeu diversas vezes a visita do imperador Dom Pedro II em suas fazendas e foi por este agraciado com os títulos de fidalgo, cavaleiro da Casa Imperial, oficial e comendador da Imperial Ordem da Rosa em 1855, além de ter sido elevado a barão de São Gonçalo, por decreto imperial de 19 de março de 1849 e recebido a grandeza em 1854. Faleceu solteiro
em sua propriedade no bairro niteroiense de Cubango e foi um dos primeiros brasileiros a ter o corpo embalsamado pelo célebre médico Fernando Francisco da Costa Ferraz. Suas vísceras, por desejo manifestado em testamento, foram sepultadas no cemitério dos Pachecos, na cidade de São Gonçalo, e o corpo depositado em uma rica capela na entrada do cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na cidade do Rio de Janeiro. Será que está lá ainda? O barão. Foi pouca coisa? O barão. Foi pouca coisa? Ó, o maior cargo era o imperador, Dom Pedro II. O segundo maior cargo era duque, só teve um, Caxias. E o terceiro maior posto era barão, de todo o império. Então olha o contexto da época. Olha a fala dele. Quando ele tem é minha propriedade. Vocês roubaram, vocês foram lá. O olhar dele perante esse acontecimento. Tá, e que época que o senhor está? 1853. Ele recebeu o título em 1854. Ele foi. O decreto saiu em 1849 e a grandeza em 1854. Então, em 1853 ele está no auge do poder, do dinheiro, da riqueza, das posses. E eu vou dizer, é muito possível que talvez ele mesmo nunca tenha pego um chicote na mão e açoitado um escravo. Ele está falando de posses, de dinheiro, do que é dele, de propriedade dele, de um cara que tinha muita coisa. Então nós podemos afirmar, né, que ele estava dentro de uma estrutura social, gente, enorme. O imperador Dom Pedro II visitava as fazendas dele constantemente. Com certeza ele lutou com o Caxias do lado. Né? Então o único barão de São Gonçalo. Não é para aquele... vamos entrar em 1854, não é pouca coisa. É muita coisa. Né? E o que o feitor, o que o capataz fazia numa das tantas fazendas, né? Talvez na presença dele, quando ia o imperador e ele visitar a fazenda, isso não acontecesse. Então eu não estou inocentando ele, mas também nós não podemos também culpar. Mas na fala dele, quando ele é questionado pela Débora, ele diz que os escravos precisam ser castigados ou precisam aprender a lição, porque eles são preguiçosos. Subentende-se que aprender a lição. Não subentende-se. Não subentende-se. Depende do contexto. Depende do contexto. Ele fala que eles precisam aprender, porque eles são preguiçosos. Então ele chega na fazenda, né? E aí ele pergunta assim, por que esse escravo está no calabouço? Aí o que o capataz vai dizer para justificar o calabouço? Que eles são preguiçosos, que eles precisam aprender e tal, por isso que ele está no calabouço. Entende? Mas quem pôs no calabouço? O capataz. Né? Não estou dizendo que seja, mas não estou dizendo que não seja também. Né? Agora sim, a posição dele aqui, conversando, é de um barão, por isso que eu trouxe tudo isso. Você não sabe com quem você está falando, menina. Quem que você está pensando que você é? Você sabe quem que eu sou? Entende? Então, naquele momento de que a gente falou na palestra, naquele momento de cólera,
em que o seu poder está sendo tal, né? Eles precisam aprender. Né? Mas não dá para reavaliar isso com um pouquinho de misericórdia perante aquele momento de explosão? Não estou dizendo que ele nunca pegou. Estou dizendo que pode ser que não. E também pode ser que sim. E a gente que vai julgar? A empáfia dele? Até que ponto chegava isso? Essa é o nosso grande desafio. Que ele pode estar no calabouço, ou ele pode estar andando por aqui e aqui agora ouvindo isso. Quem vai pesar o coração dele? Só Anubis. Quem vai pesar? Né? A fala dele, os momentos que a gente fala coisas com cólera, nós falamos. Quando a gente... Né? E subentende-se, quem está ouvindo entende, nossa Senhora, né? Esse aí jogou pedra na cruz, né? E às vezes não é só aquele momento de ira, de cólera, de raiva, por estar sendo, né, ser tirado ali a grandeza dele, né? É isso. Certo? Semana que vem a gente conversa mais um pouquinho, vamos retomar isso aqui.